dia. Bem-vindos a este momento de culto, onde nós podemos ser acolhidos pelo nosso Pai e também nos prepararmos para acolher o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Advento também é tempo de acolhimento. E por isso, a quarta vela da coroa de Advento nos lembra isso, acolhimento. Nós vamos refletir sobre isso na mensagem e enquanto nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, nós começamos cantando o primeiro cântico e durante o cantar do primeiro cântico serão acesas as quatro velas do Advento. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados, conforme o hino 361 do Inário Luterano. Dirijo a ti, meu grande Rei, o que me aflige o coração. Das transgressões que pratiquei, eu faço inteira confissão. Ser meu gracioso Salvador, imploro tua compaixão. Aceita em paz o pecador e dá-lhe plena absolução. Elevo a ti, meu Redentor, a minha aflita petição. Ser meu constante amparador e dá-me a eterna salvação. Recebe, amado mediador, a minha fraca adoração, oferecida a ti, Senhor. Ansioso busco o teu perdão. Eu chego a ti, meu Salvador.
vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se afirmai dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo 24, e nós faremos hoje de maneira cantada. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é de nós puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração dos que o buscam, os que buscam a face de Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Senhor Jesus, pedimos que venhas com o teu poder e nos ajudes para que os pecados que nos fazem sofrer sejam logo retirados pela tua graça e misericórdia, pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Leitura do Antigo Testamento, palavra de Deus, escrita por meio do profeta Isaías, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 17. Ouçamos a palavra.
em que Acabas, filho de Jotão, filho de Uzias, versículo 10 ao 17. E o Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima das alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, não tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo te dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Assíria. Até aqui a leitura, agradecemos, e a epístola, conforme a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Ouçamos a palavra. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Obrigado, Nina. E aqueles que puderem se colocar de pé para a leitura do Santo Evangelho, conforme o evangelista Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Ouçamos a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora,
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E nós, como resposta de fé àquilo que nós ouvimos e cremos, nós cantamos o credo conforme o hino 232 do Inário Luterano, a melodia alternativa. Temos todos um só Deus, nosso Pai Criador, que governa terra e céus, anjos cantam e louvor, tudo faz com seu poder, sempre quero socorrer. E eu convido as crianças para virem aqui à frente, conversar com o pastor. Natanael, vem cá, vem. Natanael. Bom dia para vocês. Vocês estão bem? Que ótimo. Sabe que eu estava pensando agora, quantos dias faltam para o Natal? Acho que está faltando menos. Está faltando 7 dias para o Natal. Está chegando o Natal, né? E o que a gente comemora no Natal? O nascimento de Jesus. Sabia que quando Jesus, antes de ele nascer, a gente ouviu hoje nas leituras que Maria, a mãe de Jesus, ia se casar com o seu esposo José. Só que Maria ficou grávida. E o filho não era de José, porque Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Deus colocou Jesus lá no ventre, na barriga de Maria. Só que José pensou assim: poxa, Maria ficou grávida, eu acho que eu vou deixar ela, vou fugir, porque o filho não é meu. Mas sabe o que aconteceu? Um anjo apareceu em sonho para José e disse assim: José, não foge não. Recebe Maria como sua esposa, porque quem está lá na barriga de Maria é Jesus. Inclusive, José foi quem colocou o nome daquela criança de Jesus. E sabe o que significa Jesus? Significa Deus é salvador.
Deus salva. Sabia que Jesus, Ele é o nosso Salvador porque Ele salvou todos nós de uma coisa muito grave que a gente tem dentro da gente, que é o pecado. O pecado faz com que a gente faça coisas ruins que Deus não gosta. A gente precisa de um Salvador para tirar o pecado da gente. E Jesus é esse Salvador. Jesus é aquele que tira o pecado da gente. E sabe como Ele faz isso? Ele prometeu que um dia, lá no céu, Ele vai voltar aqui para a gente viver com Ele, e Ele vai tirar o pecado da gente, para a gente não fazer mais mal, para a gente não sofrer, para a gente não se machucar mais. Por isso, Jesus, Ele é o nosso Salvador. E sabe desde quando Ele é o Salvador de vocês? Sabe quando Ele passou a morar no coração de vocês? No dia em que vocês foram ali, ó, naquela pia ali, onde tem aquela cruz de madeira, vocês estão vendo? Ali, quando a gente tira a tampa, tem uma pia que a gente chama pia batismal. Quando coloca água ali, e o pastor coloca a água na cabeça de vocês e batiza vocês. Ali, nunca fez, ou pelo menos não lembra, né? Que era muito pequenininha, quando vocês eram bebezinhos. E ali, Jesus passou a morar no coração de vocês. Foto do seu batismo, que legal, né? Só assim para a gente lembrar, porque como a gente é criança, a gente não lembra. Mas Jesus tem foto também? Que legal, né? E assim Jesus passou a morar no nosso coração, Ele passou a ser o nosso Salvador. Certo? Então, todos nós temos um Salvador, que é Jesus. E um dia a gente vai morar com Ele para sempre, sem pecado. Tá bom? Vamos fazer uma oração e hoje vocês vão ter uma aula bem legal com a Prof. Vilma. Pode ser? Eu falo e vocês repetem, tá bom? Querido Jesus, muito obrigado por ser o meu Salvador. Obrigado por eu ser batizado em teu nome. Amém. Muito bem. Agora vocês vão ter uma boa escolinha com a própria vida. Tá? Vai lá, Daniela. Vai lá com a Sueli. Cadê a Sueli? Isso. E nós continuamos com o nosso culto cantando o cântico que segue na liturgia.
podemos ouvir e crer nessa mensagem consoladora. Amém. Falta apenas uma semana para o Natal. E o texto do evangelista Mateus, para o quarto domingo no Advento, domingo de hoje, nos leva a olhar para a origem de Jesus na perspectiva de José. E eu gostaria de refletir com vocês sobre alguns detalhes desse texto que estão nas entrelinhas, que fazem toda a diferença para a compreensão do texto. E o primeiro detalhe que eu destaco é sobre o compromisso de casamento que havia entre José e Maria. Naquela época, fazer um contrato de casamento seria mais ou menos para nós hoje uma espécie de noivado. E era algo levado tão a sério que os noivos já se diziam marido e mulher, marido e esposa um do outro. Embora a festa do casamento e a lua de mel acontecessem só depois, alguns meses depois. Aliás, os noivos não podiam ter relações sexuais em hipótese nenhuma. Por quê? Porque qualquer tipo de gravidez nesse período seria considerada uma grave desonra para a moça e para a família da moça. Então é nesse contexto que Maria aparece grávida. E o pior, o filho não é de José. O filho não é de José, e Maria está grávida. E agora, José? Como é que é? O que eu vou dizer em casa? Alguns podem dizer assim: não, é só desfazer esse contrato de casamento e está tudo certo, né? Só que não é bem assim. Quebrar o contrato de casamento naquela época correspondia a adultério. E em Deuteronômio 22, os versículos 23 e 24, está escrito o seguinte: a moça virgem que tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. Isso quer dizer que se José desfizesse o contrato, Maria seria o quê? Apedrejada por infidelidade, por adultério. O problema é quem vai acreditar nessa história de que o Espírito Santo engravidou Maria. Nem José acreditou. Mas como ele era um homem justo, a Bíblia diz, né? E não queria envergonhar publicamente Maria, ele resolveu deixá-la em segredo, sem que ninguém soubesse. E se José fugisse, ninguém poderia acusar Maria de adultério. Por quê? Porque a culpa ficaria toda em cima de José. Foi ele que engravidou ela, então ele fugiu. Não quis assumir o compromisso. Mas veja, enquanto José refletia sobre essa fuga, o texto nos diz que um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e falou com ele. E é interessante que a forma como o anjo fala é especial. Por quê? Porque não foi só lembrando o nome de José, mas lembrando de que ele era descendente de quem? De Davi. É como se o anjo estivesse lembrando José que ele estava herdando uma promessa dada àquela família real da qual ele fazia parte. José, você que é descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que
nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você, José, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. E assim nós vemos Deus intervindo na história, mais uma vez, a história do seu povo. E com essa frase, José recebeu aquela grandiosa missão de assumir o papel de ser o pai daquele que é o descendente prometido. Prometido por Deus desde Gênesis capítulo 3. O descendente da mulher, a raiz de Davi, que seria o Senhor do próprio Davi, como ele mesmo diz no Salmo 110. José seria aquele que daria o nome ao Salvador do povo pecador. E para nossa alegria, José aceitou, né? José aceitou, fez como o anjo havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Isso nos mostra que José acolheu o Emanuel. José acolheu o Deus conosco. José adotou como se fosse o seu próprio filho e lhe pôs o nome de Jesus. Jesus, que significa Deus é Salvador. Deus salva. Foi assim então que Deus traduziu para nós a essência da promessa lá do Éden, a essência da sua missão, ao concretizar a sua presença entre o povo. Deus se fazia presente entre o povo, e dessa vez ele se fez de forma humana, a fim de restabelecer aquilo que foi perdido desde o Éden: a comunhão de Deus com o seu povo, por causa do pecado. E assim não bastava Deus estar com o seu povo, era preciso mais. Era preciso que o seu povo estivesse novamente com Ele. E isso aconteceu em Jesus, por meio de Jesus. Meus queridos, esse é o Evangelho de Deus. Essa é a boa notícia que, como diz Paulo aos Romanos, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito pelo Senhor, por meio do profeta Isaías e por meio de tantos outros profetas que anunciaram a vinda do Senhor. A presença de Deus no meio do seu povo, agora, em carne e osso, é a plena realização do que havia sido prometido, havia sido profetizado. É o tempo da espera se cumprindo, como nós cantamos, o tempo se cumpriu. É o plano da salvação de Deus se tornando conhecido do seu povo. É Deus concedendo ao seu povo o que ele precisa e não o que ele merece. É a graça de Deus se revestindo de corpo e sangue, para mais tarde salvar o seu povo do pecado do povo que leva à condenação eterna, oferecendo esse mesmo corpo e sangue na cruz, para, como diz Paulo, ser designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, com um objetivo, o objetivo de nós pertencermos a Ele, de nós sermos chamados filhos adotivos do seu eterno Pai, de nós nos revestirmos com a sua carne celestial,
que é incorruptível, que é imortal. Advento é tempo de acolher o Deus conosco, o Salvador, assim como fez José. É tempo de ouvir os mensageiros de Deus, o mesmo que ouviu José. Não tenha medo, porque o próprio Deus intervém na minha e na sua história para nos dar o seu Espírito Santo pelo ouvir do Evangelho, pelo santo batismo, e assim gerar em nós a fé que nos liga, que nos une a Jesus, e abre o nosso coração para recebê-lo, para acolhê-lo em nossa vida, até o dia em que nós seremos acolhidos por Jesus na eternidade. E para termos certeza de que nós seremos acolhidos por Jesus na eternidade, Ele deixou a Santa Ceia para já estar conosco, para perdoar os nossos pecados, para trazer o consolo de que nós pertencemos a Ele. Portanto, meus queridos, vivamos em santidade, aproveitando as coisas santas que Jesus deixou para nós e acolhendo o Salvador na palavra, nos sacramentos, a fim de nós nos prepararmos para a vinda do Rei da Glória, quando o Senhor Jesus estará conosco plenamente e para todo o sempre. Vem, Senhor Jesus. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório. Gratidão a Deus por todo o amor que dele recebemos, e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos uma parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja, de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos aquilo que diz o Salmo 56: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar, e enquanto nós trazemos as nossas ofertas, nós também ofertamos a nossa voz a Deus, cantando o livro 46 do Inário Luterano. Deus,
lembramos os aniversariantes da semana que passou. No dia 12, a Maria Ramos Silva Cavalcante Melo, também conhecida como Nina, completou mais um ano de vida. No mesmo dia 12, o Wilson Ferreira dos Santos, lá de Caruaru. No dia 13, o Edson Ehrenberg, daqui da Santíssima Trindade. No dia de ontem, 17, o Nicolas Arthur de Oliveira, também da Santíssima Trindade. E hoje, dia 18, o Ivo Lindner, lá de Moreno, Mensageiro de Cristo, está completando mais um ano de vida. E também temos aniversariantes de batismo. No dia 15, o Haroldo Félix da Silva Filho completou 25 anos de batismo. No dia 15, no mesmo dia, o Victor Elvanger também completou 20 anos de batismo. E no dia 16, um dia depois do seu irmão, o Arthur Elvanger, completou 14 anos de batismo. Eu acho que sim. Agora eu posso ter falhado, mas completou mais um ano de nova vida em Cristo Jesus. E por isso somos gratos a Deus. Também temos alguns agradecimentos. A Pamela agradece pela nossa vida que nós comemoramos ontem. 7 anos de casamento civil, né? Então, temos aí já uma boa caminhada de casamento. A Roselene agradece pela sua filha Joana, por mais um ano de vida também completado. Nós queremos agradecer também a Deus pela vida de Joana. E o Messias agradece pelo Douglas Barros Neto, o seu sobrinho, que também é aniversariante de hoje. É isso? Quantos aniversários em dezembro, né? Isso é ótimo. Temos muitos motivos para comemorar. E temos algumas súplicas. A Pamela, ela suplica em favor da sua mãe, da sua irmã e do seu cunhado, que eles viajarão no dia 23, virão para cá, passar o Natal conosco, e nós queremos então pedir que Deus dê segurança, né, durante a viagem. E o Senhor Messias, ele pede pela sua mãe, Maria Alves do Rego Barros, pela saúde dela. É isso? Nós então colocaremos tudo isso a Deus em oração. Aqueles que puderem se coloquem de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Amado Senhor e Rei da Glória, a Ti pertencem o poder, a majestade e a honra. Estamos alegres porque Tu cumpriste a promessa de nos salvar dos nossos pecados. Graças à obra de Jesus é que podemos chegar à Tua presença, ó Pai. Somos gratos porque o chamaste de Emanuel para nos lembrar de que sempre estás conosco. Firma-nos neste nome e ajuda-nos a reconhecê-lo como Teu Filho e nosso Salvador. Agradecemos-te por todas as bênçãos e alegrias que nos concedes continuamente. Louvamos-te por teres abençoado a vida de teus filhos com mais um ano de vida. A Nina, o Wilson, Edson, Nicolas e Ivo. Também lembramos dos aniversários da Joana, do Douglas, que completam também mais um ano de vida no dia de hoje. Lembramos com grande gratidão, Senhor, o aniversário de batismo do Haroldo, do Victor e do Arthur, quando estes receberam o dom do Espírito e se tornaram seus filhos, ó Pai. Abençoa-os para que continuem sendo bênçãos onde estiverem. Dá-lhes rica medida do Teu Espírito, a fim de se prepararem com fé para a vinda do Senhor. Agradecemos-te também, Senhor, pelo matrimônio que Tu instituíste desde a criação do mundo, fazendo com que homem e mulher se tornassem uma só carne. Lembramos especialmente do casamento, o meu casamento com a Pamela, no civil, que completou 7 anos de matrimônio. A todos nós, Senhor, pedimos, dá-nos paciência, especialmente em momentos de angústia e nos sofrimentos.
Nós suplicamos-te, Senhor, em favor da Maria Alves do Rio Barros, pela saúde dela e também de todos os que estão passando por necessidades em sua saúde. Também lembramos, Senhor, daqueles que passarão por viagens neste período de fim de ano, de festas. Lembramos da Dona Maria do Carmo, da Gabriele e do Gabriel, que viajarão no dia 23. Senhor, aos que têm mágoas nos seus corações, dá a oportunidade de conhecerem a tua misericórdia. Aos que estão nos presídios, pagando pelos seus crimes, que conheçam a tua verdade e o teu amor que perdoa e restaura. Aos que estão nas trevas da dependência química, tenham em ti a esperança de vida e luz. Aqueles que estão nos hospitais, buscando a cura para as suas doenças, possam sentir a tua mão restauradora. Em tudo, Senhor, dá-nos esperança da glória que está por vir. Firma-nos na certeza de que continuarás sempre conosco e que pertencemos a Ti, ó Pai. Fortalece-nos pelos Teus meios da graça, a Santa Palavra, o Santo Batismo, a Santa Ceia, a fim de sermos lembrados que fomos chamados para ser o Seu povo, povo de Deus, Teus filhos. Firma-nos no amor de Jesus e ajuda-nos por meio do Teu Santo Espírito a proclamar o Salvador com os dons que Tu nos deste. Faz a mensagem do Emanuel se alastrar neste Natal, para que as intenções de guerra e conflito, ódio e violências sejam destruídas. Ó Emanuel, que a Tua presença encha de alegria a celebração do Teu Natal em todos os lares. Ensina-nos a Te acolher como Tu nos acolhes, e ensina-nos a confiar que por meio da fé certamente seremos acolhidos por Ti na nova criação. Em Teu nome, Jesus, Tu que és o nosso amado Salvador, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O Senhor seja convosco. Com teu Espírito. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem João Batista preparou o caminho, proclamando o Messias prometido, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e chamou pecadores ao arrependimento, para que eles pudessem escapar da ira a ser revelada quando Ele vier novamente em glória. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos, céus e terra estão cheios de Sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para a remissão de pecados. Todos os que creem nessas palavras e creem que aqui está verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo para ser comido e bebido juntamente com o pão e o vinho, é bem-vindo a participar da Santa Ceia. E caso alguém que não é membro da igreja, mas tem interesse de participar dessa comunhão, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam devida instrução e possam participar conosco em comunhão e concórdia de doutrina. Primeiramente, os músicos receberam a ceia juntamente com a Flávia, e em seguida, os que estão à minha esquerda e os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor.
E como forma de gratidão a Deus, hoje nós cantaremos o Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera em antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de concedermos que, livres da mão de inimigos, quando adorássemos sem temor, em santidade, justiça e retidão, todos os nossos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, votarão aqueles que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para que ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos,
O Senhor, o Deus Emanuel, estará conosco e com ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. O último cântico, 572, já vem perto do Natal, e depois passamos aos comunicados da vida da igreja. Temos alguns recadinhos rápidos. Estudo bíblico da Hora Luterana, às quartas-feiras, 20 horas. Nós enviamos o link ali no informativo. Vocês podem acompanhar a Hora Luterana pelo Facebook, pelo YouTube, sempre com bastante interação por lá. Né? Gente do Brasil inteiro, do mundo, nos estudos, e tem sido de fato muito bom. Convide as crianças aí da comunidade, os pais, os responsáveis. No sábado que vem, dia 24, às 9 horas, nós teremos um breve ensaio para o culto de Natal. Tá? Então, as crianças que estão por aí estão convidadas. O recado também vai ser dado lá no grupo dos luteranos, certo? Para a gente ter uma pequena encenação do Natal, ok? Os cultos de Natal este ano serão no domingo, dia 25. Aqui na Santíssima Trindade será às 9 horas e lá em Emanuel às 17 horas. E após os cultos nós teremos um café natalino. Vocês poderão trazer alguma coisa para a gente fazer um café bem gostoso, comunhão, confraternização, também no dia em que nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E um novo grupo de confirmação, de profissão de fé. As inscrições são até o dia 29 de janeiro. As pessoas aí que querem participar dos estudos, querem se tornar membros da igreja, querem conhecer um pouco mais a respeito da doutrina luterana, até o dia 29 é possível fazer essa inscrição, certo? Temos ainda alguns envelopes ali para o ano que vem, envelopes nominais, certo? Todos os membros vão ter os seus próprios envelopes para ofertas no ano que vem, 2023. E aqueles que não temos nomes ali, entrem em contato que a gente vai providenciar, tá? A partir do ano que vem serão usados esses envelopes para ofertas dos membros, para deixarmos organizado, tá? Temos mais algum recado por parte da liderança? Acho que não, né? Então, acredito que seja isso. Eu desejo, desde já, as bênçãos do Senhor Jesus para a semana que se inicia, e nos cumprimentamos lá na saída com